Roraima Alegria 2017. Siga a Rota da Folia que o governo de Roraima preparou para você. Cada folia de 25 a 28 em Caracaraí. Micaraima, dias 13 e 4 de março em Pacaraima. E no encerramento, venha viver as emoções do Roraima Alegria. Governo de Roraima, a vontade faz acontecer. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do BNC em resumo e nós vamos direto para o auditório do Ministério Público do Amazonas, porque acabou de acontecer a definição da lista sextupla para o novo desembargador. Quem está lá e acompanhou tudo, da votação à apuração, é Newton Correia. Boa tarde, Newton. Muito boa tarde, Jael. Boa tarde, amigos do Em Resumo no BNC. Conta pra gente aí o que aconteceu aí nessa definição da lista sextupla, Newton. Vão para a análise agora do Tribunal de Justiça do Amazonas de 12 candidatos, os nomes de Fábio Monteiro, atual Procurador-Geral de Justiça do Estado. Ele foi o mais votado na lista sextupla, que reunia aí os membros do Ministério Público para esta escolha. Recebeu 28 votos. Segundo mais votado foi José Hamilton Saraiva, com 26 votos. Antonina Couto Vale, 25 votos. Francisco Cruz, 13 votos. Jussara Por Deus, 12 votos. Paulo Estélio recebeu também 12 votos. O Tribunal de Justiça do Amazonas pré-agendou uma data para a escolha da lista tríplice. Pode ser no dia 7 de março. O pode está condicionado ao fato de que o tribunal aguarda até amanhã o envio da lista sextupla. Ou seja, se até amanhã o Ministério Público enviar o nome desses 6 componentes do poder para a apreciação, o tribunal colocará a análise para o dia 7, portanto, primeira sessão de análise do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas. Jael. Obrigado, Newton. Falando direto aí do prédio do Ministério Público, onde foi definida a lista sextupla para novo desembargador. Boa tarde, Newton. Muito boa tarde. Bom, vamos seguindo aqui. Daqui a pouco a gente vai falar com Brasília, com o Cadu, a gente vai ligar para ele já, porque, segundo, os empresários... Não, vamos falar da propina então. Propina de 40 milhões de dólares chegou a senadores do PMDB. Dá uma subidinha aí, estamos vendo aqui a foto do Romero Jucá, do Renan Calheiros. Então, olha só, vamos ler junto aqui esse parágrafo. O procurador do Ministério Público Federal afirmou que a propina de 40 milhões de dólares foi destinada para parlamentares do PMDB, principalmente e outros partidos. Segundo ele, são pessoas que ainda estão no cargo, gozando de foro privilegiado. E aí ele cita aqui... 2 desses senadores do PMDB já se manifestaram, o Renan Calheiros, né, que é ex-presidente do Senado e atual líder do PMDB, confirmou que conhece um dos operadores da propina, mas que não o vê há 25 anos. Já o presidente do partido, o senador Romero Jucá de Roraima, negou envolvimento. Essa matéria completa você lê no www.bncamazonas.com.br. Trocando de matéria, a gente vai agora falar sobre transporte coletivo. Hoje aconteceu lá no TRT a assinatura do acordo entre empresários e rodoviários, né? Os usuários do transporte coletivo de Manaus sofreram pelo menos 2 vezes com greves já nesse ano e os rodoviários ameaçaram parar na próxima sexta-feira caso esse acordo não fosse assinado. Então hoje no TRT as duas partes se encontraram, assinaram um acordo e pelo menos pelos próximos meses, acredito, Manaus está sem aviso de greve, por enquanto, em Manaus, tá bom? Essa matéria completa você lê também no www.bncamazonas.com.br. Carlos Eduardo Matos já está na linha com a gente. Roraima, vamos falar com o Valério então de Roraima. Valério, boa tarde.
Boa tarde aos amigos do BNC Amazonas. Valério, você está destacando aí no BNC Roraima que a Prefeitura e o governo foram notificados pelo Ministério Público para exonerarem servidores com acúmulo de cargos. Como é que está essa história aí em Roraima, Valério? Então, olha só, na verdade foram duas prefeituras interioranas. Os prefeitos de Mucajaí e Iracema foram notificados essa semana pelo Ministério Público para que exonerem servidores que estão em situação de acúmulo de função. E, infelizmente, nos municípios do interior, talvez por falta de pessoal, é comum que um servidor ocupe mais de um cargo, às vezes na esfera municipal e estadual e até mesmo dentro do próprio município. É o que está acontecendo, por exemplo, nas prefeituras de Iracema e Mucajaí. Por isso o Ministério Público está recomendando, orientando aos prefeitos para que façam uma triagem e exonerem todos os servidores que estiverem com acúmulo de função. Do contrário, eles podem ser penalizados. Oi, Valério. Sim, e o outro assunto que eu ia destacar no BNC Amazonas, no resumo de hoje, é exatamente no que diz respeito à Câmara Municipal de Boa Vista. Está havendo aí um ensaio da mesa diretora no sentido de tentar causar embaraços à atuação de cinegrafistas, por exemplo, repórteres que fazem imagens na Câmara Municipal. Foi feita uma indicação pelo vereador Júlio César de Medeiros para impedir que qualquer pessoa possa entrar no plenário da Câmara munido de celular ou câmera para fazer imagens dos vereadores, das sessões. E ontem houve um mal-estar na Câmara porque tentaram impedir, vejam só o absurdo, tentaram impedir que cinegrafistas usassem o tripé, o equipamento de sustentação da câmera, para fazer filmagens. Isso numa indicação, ontem, pelo menos numa indicação do vereador Júlio César de Medeiros. A comunicação, os servidores da comunicação da Câmara Municipal de Boa Vista abordaram os cinegrafistas dizendo que eles não poderiam usar o tripé porque era uma determinação da mesa. Eles se recusaram, chamaram a Guarda Municipal, homens da Guarda Municipal, para tirar os cinegrafistas ou os equipamentos. E aí ficou aquele mal-estar. Os servidores da Câmara acabaram convencendo o vereador Júlio César de Medeiros de que essa era uma atitude arbitrária e que não fazia nenhum sentido querer proibir aos cinegrafistas, profissionais de imagem, de usar o tripé no seu trabalho de captação de imagens na Câmara Municipal de Boa Vista. Aí ficou da seguinte forma: eles puderam usar o tripé, mas a partir das próximas sessões só entra no plenário da Câmara Municipal de Boa Vista qualquer repórter que esteja devidamente de terno, ok? Ninguém mais com roupa normal, esporte fino, que seja, enfim, roupa, não entra mais, só entra na Câmara quem tiver vestido a caráter, vestido de terno. Do contrário, vai ser barrado na porta. Isso, para mim, demonstra que é uma tentativa de impedir o trabalho da imprensa na Câmara Municipal de Boa Vista. Valério, agora uma fofoca aqui. Você acha que tem algum vereador que quer esconder alguma coisa da imprensa, sim ou não? Só não diga quem é. Olha, sim, com certeza deve ter sim, porque essa Câmara Municipal, essa atual composição, ela, dos 21 vereadores da legislatura passada, só 5 se reelegeram. Uma renovação aí de 70%. E os novos vereadores estão começando a passar os pés pelas mãos e estão aí um tanto insatisfeitos, principalmente com o trabalho de transmissão ao vivo que, inclusive, nós do BNC Roraima estamos fazendo. Eles ficam deveras incomodados quando veem câmeras e são avisados pelos servidores da Câmara Municipal que a sessão está sendo transmitida ao vivo pelos sites de notícia. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Então, você vai comprar um terno novo para você, não é isso? Ou vai comprar mais? Eu sei que você tem terno já, mas você vai comprar mais uns 2 ou 3 para visitar lá os vereadores, né? A entrada na Câmara. Então, tá certo. Obrigado, Luiz Valério, direto de Roraima. BNC Roraima para você. Um abraço.
A gente vai já ligar para o Cadu em Brasília, porque o que está acontecendo lá? O julgamento do caso da Zona Franca de Manaus caiu novamente. Ele falou com o Serafim Correia, vai contar para a gente como é que foi essa conversa. Enquanto isso, eu já digo para você que a matéria da eleição, aliás, da lista sextupla do Ministério Público já está completinha aí no nosso bncamazonas.com.br. Acesse e verifique aí a matéria completa do Daniel Jordano e do Newton Correia. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília, capital federal. Boa tarde. Boa tarde, Israel. Tudo bem com você? Tudo bem o pessoal que nos acompanha no Facebook? Bom, Israel, o assunto era com relação ao Supremo Tribunal Federal, que as empresas do polo industrial estavam todas na expectativa da votação de um recurso que trata da concessão da constitucionalidade da obtenção de créditos de IPI na entrada de matérias-primas e insumos advindos da Zona Franca de Manaus. Porém, essa pauta, como nós falamos ontem, entrou na pauta de julgamento ontem, mas devido o caso ter sido outros casos que estavam na frente, os ministros extrapolaram na discussão e acabou que essa pauta teria sido automaticamente passada para hoje, acabou que não foi, né? Não entrou na pauta e o deputado Serafim Correia, que estava no STF hoje, ele não soube explicar por que o assunto não entrou na pauta. Então, por isso, provavelmente, a análise desse recurso só vai ser levada ao Supremo, à Corte, né, ao Pleno, né, do Supremo Tribunal Federal, somente em abril, porque a pauta de março já está toda cheia, segundo o deputado Serafim Correia. Então, esse que é o grande problema, né? O julgamento desse caso é muito importante, porque as empresas da Zona Franca de Manaus esperam receber créditos de IPI na venda de matérias-primas produzidas no polo industrial de Manaus. Mas a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional considera que a concessão dos créditos é inconstitucional. Então, por isso, esse fator, segundo o próprio deputado Serafim Correia, que também entende, ele é auditor fiscal, né, da Receita Federal, e ele entende bastante das causas da Zona Franca, ele afirma que esse caso é um dos mais importantes para a Zona Franca de Manaus, porque isso geraria um fator de competitividade para as empresas e atrairia mais empresas e geraria mais empregos para o polo industrial de Manaus. Se esse caso não entrar na pauta, não for julgado, essa situação vai permanecer e então a Zona Franca pode enfraquecer, perder força de competitividade e as empresas que estão instaladas podem até se transferir para outros estados devido ao fator competitivo. Agora, mudando de assunto, Israel, o deputado Osmar Serralho, do PMDB paranaense, é o novo ministro da Justiça, no lugar de Alexandre Moraes, que vai assumir o cargo de ministro do STF. Agora, o presidente Michel Temer precisa escolher o substituto de José Serra, que pediu a demissão do cargo de ministro ontem, de ministro das Relações Exteriores. Mas, provavelmente, este assunto só vai ser resolvido depois do Carnaval. José Serra, que alegou problemas de saúde e pediu a demissão do cargo de ministro das Relações Exteriores. Outro pepino do presidente da República resolver. E agora, o Osmar Serralho já vai ter que pegar o trem andando, porque já existe uma crise no sistema prisional novamente e agora no estado de Goiânia. Essa que é a situação que vai complicar. Bom, esse é o resumo das nossas notícias aqui em Brasília, Israel. Obrigado, Carlos Eduardo Matos, direto do BNC Brasília. Boa tarde para você. Ok, vamos agora para o imediato, nossa fanpage com notícias de cidades e de polícia. Temos algumas coisas bem curiosas aqui. Vamos começar com uma reintegração de posse que aconteceu na manhã de hoje, lá no ramal do Pau Rosa, no Tarumã, zona norte de Manaus. Cerca de 200 pessoas foram retiradas e 150 barracos destruídos por tratores, pelas máquinas, né? Então essas pessoas foram retiradas porque essa é uma área particular. Então foi expedida uma decisão judicial e foi cumprida na manhã desta quinta-feira lá no Pau Rosa, ramal do Pau Rosa, no Tarumã. A gente tem também aqui uma imagem, a Kelma, nossa repórter, ela foi lá na comunidade Lago Azul, que fica na zona norte de Manaus. Essas ruas da comunidade,
ela se transforma em verdadeiros rios quando chove. E as águas trazem, além da sujeira e de doenças, animais como cobras e jacarés. Os moradores chamaram nossa equipe, o imediato foi lá, mostrou a situação e agora a gente espera que as autoridades competentes visitem a comunidade Lago Azul, na zona norte de Manaus. E para finalizar, um passageiro indesejado embarcou na linha 652, hoje de manhã lá na zona leste. Vamos ver aqui, ó. É isso mesmo que você está vendo. É um rato dentro do ônibus na zona leste de Manaus. Ele passeia nesses onde a gente segura, né? Segura lá, coloca as mãos para se segurar e ele fica passeando para lá e para cá, ó. Esse vídeo está na fanpage do Imediato, né? A mulherada grita, motorista, abre a porta, tem que tirar o rato daqui de dentro e tal. Olha só a mulher aqui, ó. Então, o rato entrou, um passageiro indesejado entrou aí na linha 652, assustando todo mundo. Esse vídeo está na fanpage do Imediato. Bem, o BNC, em resumo, fica por aqui. A gente volta amanhã com outras notícias e eu te convido a curtir e compartilhar a nossa página no Facebook e acessar o www.bncamazonas.com.br. BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil. A gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade. O trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.